sobre a capacidade de manter a fé inabalável, a raiz dos seus princípios em um momento de adversidade. Não é que Deus era mau, cara. Sim. Sabe assim? É que a galera era assim, a galera interpretava assim. Eles claramente foram livrados aqui por um milagre. E mais uma vez, na história de Daniel, a gente aprende o quê? Sobre a capacidade de manter a fé inabalável, a raiz dos seus princípios em um momento de adversidade. Sim. Né? Então, eu acho que aqui assim, a gente nunca escolheu o caminho mais fácil, né? Tem o caminho mais fácil de, pega um suborninho aqui, faz um negocinho aqui e tal. Não. Né? E a gente é honrado depois. E aí, o Nabucodonosor, ele ficou muito espantado com o que aconteceu, né? Forno 1000 graus. Ali. E aí finaliza o capítulo assim, ó. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Então olha que interessante, o cara aceitou ali, né? Sim, mas ele é muito radical, cara. Ele não consegue só falar assim, caraca, beleza, aconteceu um milagre aqui, nossa, gente, respeitem os deuses. Não. Quem for contra... Arranca as tripas fora. É que a galera no Antigo Testamento é assim mesmo, cara. É tudo assim. Não gostou? Não é isso, morreu, né? Isso corta jeito. Uma parte do seu piruzito fora. Caraca, tudo loucura, cara. Não, quando você tava falando, você nossa, caramba, ele entendeu. Aí do nada, não, corta fora, arranca as tripas. É porque eu acho que esse daqui deve ser um povo mais rústico, cara. Pra colocar ordem. É tudo assim. Deus, assim, no Antigo Testamento, isso foi uma grande reflexão esses dias. Não é que Deus era mau, cara. Sim. Sabe assim? É que a galera era assim, a galera interpretava assim. Deus falava com sotaque humano. A gente tá vendo... Então, isso que eu ia falar. Os Vikings. Eu vou te falar... 700 anos atrás, sabe? Eu nem ia tão atrás assim, cara. Na Europa lá, tipo, quando os reis e tudo mais, qualquer coisa que acontecia na cidade corta a cabeça, corta o braço, roubou, corta a mão. Era uma galera mais bruta, era difícil controlar a galera. Até a educação. No passado, não falei de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Se um filho desautorizasse o pai metia um tapa na boca dele que os dentes voavam longe. No milho. Minha mãe falava que ajoelhava no milho. Hoje, se um pai fizer isso, o conselho tutelar tá na casa dele do outro dia. Então, Deus vai falando com o povo, por isso que eu falo, Deus fala com sotaque humano de acordo com a linguagem que eles podem entender. Sim. Um pai de hoje não vai entender uma linguagem de bater no filho, mas um pai dos anos 70 não vai entender uma linguagem de não bater no filho. Teve um pastor batista, conhecido meu, que ele trabalhou na África, e ele me contou um episódio que ele ficou assim, assustado. Ele chegou lá, ele estava trabalhando numa escola batista na África, eu não esqueci qual era o país. E ele disse que ele recebeu uma reclamação lá, de uma mãe, porque o professor não estava batendo o filho em sala de aula. Olha. E já teve um outro caso semelhante também, de um outro que a mulher foi se aconselhar com o pastor, porque o marido dela não batia nela, ela estava achando que o marido não gostava mais dela. Cara, como é que eu vou explicar para uma mulher brasileira do século XX, isso foi no século XX, né? Século passado, que está há 20 anos atrás. Como é que eu vou explicar para Laura hoje que lá na África tem um lugar que a mulher, se o marido não bater nela, não se sente amada? E que o pai vai reclamar na escola porque o professor não bateu no filho dele. Eles não vão entender, tem que falar na linguagem deles. Sim, sim. Como na nossa, também tem que falar na nossa. E esse que é o bonito da Bíblia. A Bíblia, ela fala com todos os povos. Aí aquilo que você falou lá no começo funciona. É por isso que com a Bíblia Sagrada, às vezes você vai captar uma coisa, eu vou captar outra, mas isso não significa que cada um pode dar a interpretação que bem entende. Existe uma verdade bíblica que tem que ser seguida. Mas dentro dessa verdade, que é inegociável, eu posso ver um aspecto que você viu outro. Não é que estou inventando. Sim. E aí, dentro da sua lógica lá de fé, é interessante porque eles são tão crentes que, pô, os caras, não, vamos pra fornalha mesmo. Ainda que ele não nos salve. Isso, e esse é o ponto, porque se de fato aquela sua hipótese for verdadeira e eles tiverem virado eunucos quando eles chegaram,
eles devem ter feito a mesma coisa, devem ter orado e falar, não, Deus vai me livrar e tal. Não livrou, porque com certeza eles não pediram para ficar nu, não livrou, e ainda assim eles falaram, então beleza, vamos continuar com a mesma fé inabalável. E continuaram, porque poderia não acontecer. Cara, Deus não livrou de ir para o cativeiro. Não livrou de ir para o cativeiro. É loucura. Deus não livrou. Mas isso que eu ia falar. Isso é fé mesmo. Deve ser a coisa mais difícil. Porque, tipo assim, literalmente o cara tava tranquilo. Pra pular, beleza. Blue. Tipo, sabe? Não é um grau de fé, realmente, não é um negócio... assim. É porque eu fico sempre pensando assim, ó. Chega alguém apontar arma na sua cabeça agora, e fala assim, ó, fala que... Vou chorar. Fala que, sei lá, Deus não existe. Vou chorar, vou falar. E aí, no seu caso, vamos supor que você acredite que Deus existe. Sim. E aí vem aqui e fala, eu vou atirar na sua cabeça se você não falar isso. Aí você pega e fala, eu não vou falar isso. Pá! Caraca, eu fico pensando assim, não dá pra negociar com Deus aqui? Fala assim, Deus, é o seguinte, você sabe o que eu acredito. Sim. Você sabe o que eu acredito. Sim. Pô, cara, agora assim, preciso passar por isso aqui? Tipo, eu não posso só falar isso daqui, Deus e tal, e você sabe do que eu acredito. Então é difícil isso, porque as pessoas elas ficam negociando o tempo todo. Porque se eles soubessem que eles têm costas quentes, aí ferrou, aí não vira fé. Aí os caras ficam tipo assim, não é fé. Aí é uma barganha mesmo. Olha o que a Bíblia fala, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 10 em diante. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, falando do povo de Israel murmurando. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertências para nós, a quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Portanto, amados, fujam da idolatria, igual eles fugiram. Ou seja, não fica preocupado e fala assim, nossa, mas eu não suportaria. Deus sabe o grau que você vai permitir ou não. E Deus sabe a aprovação que ele vai te dar e junto com ela vem o livramento. Sabe o Moisés que ele falou? Sabe o que eu lembro? Legendários. Nossa, você tá louco. Porque tipo assim, ó, não é mais do que você aguenta. Não é mais que você aguenta. Não é mais do que você aguenta. Mas o Rodrigo aliás, né, Rodrigão? Pois é, já não foi ainda. Né, Rodrigão? Temos que ir. Não é, Rodrigão? Eu não fui ainda. Mas vai. Mas pensa nisso, não é mais do que você vai aguentar. Rodrigo vai.